Os Vedas fazem parte da escritura sagrada do hinduísmo. Há um trecho ali que eu gostaria de comentar. O que for a profundeza do teu ser, assim será teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será teu destino. Talvez você não conheça os Vedas e muito menos essa passagem, mas muito provavelmente você deve ter conhecido uma adaptação desse pensamento védico, que é o seguinte: vigia teus pensamentos, pois eles se tornam suas palavras. Vigia tuas palavras, pois eles se tornam seus atos. Vigia teus atos, pois se tornam seus hábitos. Vigia teus hábitos, pois se tornam teu caráter. E vigia teu caráter, pois isso se torna o seu destino. Com isso eu quero apresentar a coagulácio, a operação alquímica associada com o elemento terra e que diz respeito à materialização de ideias ou sentimentos. A coagulácio, portanto, é a solidificação ou a materialização de alguma coisa. É o processo que transforma a natureza inconsciente em algo sólido, terreno. Em outras palavras, é o processo que vai descrever o surgimento do ego. E a coagulácio, assim como a calcinácio, ela é provocada pelo choque da realidade. A vida provoca coagulácio. Nós temos um exemplo muito didático disso na Bíblia, no Gênesis, no episódio da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Enquanto eles estavam no paraíso, a vida era perfeita. A partir dessa expulsão, que na Bíblia é descrito como uma punição por uma espécie de desobediência, Adão e Eva descobrem a dor e o sofrimento. Em outras palavras, eles descobrem a finitude da vida e passam a viver as frustrações que a vida vai oferecer. Uma vez que a gente entenda que o elemento terra na psique, como metáfora, está associado à solidificação, à concretização, a gente pode começar a pensar no excesso e na falta desse elemento. Vamos começar pelo excesso. E vamos lembrar aquilo que a gente chama de síndrome do pânico. Uma pessoa que sofre de síndrome do pânico tem uma psique excessivamente coagulada. É uma pessoa que está o tempo todo buscando segurança e estabilidade. Ou, em outras palavras, é uma pessoa que está sempre tentando estar em controle das coisas. O que é óbvio, é impossível. Você não tem controle de nada na vida. Então, sempre que a pessoa se confronta com a necessidade de se afastar psicologicamente do elemento terra e se aproximar do seu oposto, o ar, ou às vezes do elemento água, que também dissolve, a sensação é de morte, é de um sofrimento intenso. Observe então nos sonhos dessas pessoas como que o elemento terra vai estar configurado. E você vai poder ajudar um eventual cliente seu com esse quadro, simplesmente mostrando esse excesso de elemento terra na psique dessa pessoa. Alguns mitos da criação costumam mostrar o surgimento da consciência como uma associação de duas operações alquímicas. Na Bíblia, a gente tem que o surgimento do ser humano se dá pela coagulácio e pela sublimácio. Vou explicar. Deus molda Adão do barro, coagulácio, e sopra em Adão para que ele tenha vida. O sopro está ligado ao elemento ar, que nós vamos comentar depois. No mito maia, o surgimento da vida surge de outra maneira. É uma mistura de coagulácio com calcinácio. Os deuses moldam os primeiros seres humanos de uma pasta de milho. Mas o milho, na cultura da América Central, tem uma conotação muito forte, a ponto do milho ser considerado quase que um alimento divino. Então, o milho também tem uma espécie de fogo. Daí a gente pode dizer que no mito maia nós temos a coagulácio com a calcinácio.
E eu vou apresentar um sonho pessoal para exemplificar isso que eu falei de que a realidade coagula. É um sonho que eu tive no dia 12 de novembro de 83. Eu estava com 22 anos e me julgava, vamos dizer, original. E o sonho falou que é apenas uma cópia. Pois bem, no sonho eu estou dirigindo um carro com a imagem do meu pai do meu lado. Eu estou indo para o interior para visitar uma pessoa que à época eu considerava muito sábio, quase que um mestre espiritual para mim. O caminho foi muito difícil, passamos por muitos atoleiros e eu cheguei a achar que a gente não chegaria ao destino. Por fim, com muita dificuldade, chegamos lá e quando eu fiz as apresentações, essa pessoa olhou para mim, olhou para meu pai e falou que eu era muito parecido com meu pai. E eu respondi muito irritado que não, eu não tinha nada a ver com meu pai. E a resposta foi incisiva. Eu era a cara do meu pai. E eu acordei profundamente irritado com isso. Nos 2 anos seguintes, esse tema se repetiu muitas e muitas vezes. Até que em 85 eu tive um sonho com a morte da imagem do meu pai. Foi o primeiro confronto que eu fiz diante disso. Mas, mais uma vez eu repito, eu tinha uma ilusão de que eu era original. E o sonho falou que não, eu era uma cópia do meu pai. Então eu não tinha uma individualidade. Eu estava copiando valores, atitudes, comportamentos do meu pai. E achando que eram meus, que eu era original. Isso foi um choque de realidade. Isso me ajudou a coagular. Mas também tem outro detalhe. No sonho, o fato do carro estar passando por atoleiros mostrava que eu estava muito coagulado. A minha psique estava com excesso do elemento terra, a ponto de dificultar esse percurso. Em outras palavras, havia uma rigidez dentro de mim que inclusive me dificultava de perceber essa realidade da minha psique. E normalmente a operação da coagulácio é seguida por outras duas, ou uma ou outra, depende muito do alquimista que vai descrever isso. Uma operação é chamada de mortificácio e a outra é chamada de putrefácio. Basicamente, elas dizem respeito à mesma coisa. Aquilo que é coagulado, ou seja, aquilo que entrou em contato com a realidade, passa a entrar em contato com uma espécie de finitude. Portanto, aquilo, de alguma forma, tem que morrer. Ou apodrecer. Depende muito da evolução da imagem, da dinâmica da psique. Mas, basicamente, é isso. O que é coagulado, em algum momento, vai ter que morrer. E meu sonho também, eu acredito, nos ajuda a entender que os relacionamentos coagulam. Não apenas a realidade, mas os relacionamentos estão inseridos na realidade. O choque que os relacionamentos provocam coagulam. E tanto pode ser o choque com as pessoas mais próximas, que é quando a gente tem mais atritos mesmo, como eventuais críticas que a gente recebe ao longo da vida. Se a gente está suficientemente aberto para isso, flexível para isso, nós podemos transformar. Essa coagulação se dá de uma maneira sadia e madura. Da mesma forma, a gente pode dizer que as imagens dos sonhos coagulam, porque vinculam o mundo interno ao mundo externo. E é claro que essa vinculação se dá através de uma analogia, não de forma literal. Ainda dentro dessa questão que a realidade e os relacionamentos coagulam, a gente talvez possa ser um pouquinho mais específico. Excessos mentais coagulam. Falta de desejo coagula. E o confronto com a sombra também coagula. Eu acho que é simples entender isso. A falta de desejo equivale a você não estar com os pés no chão. Então a psique vai provocar uma coagulação. E desejo aí pode ser, não é um desejo sexual, desejo,
pode pensar como ambição. Seja ambicioso, a psique está tentando te coagular. Excessos mentais também, você pensar demais e não materializar suas ideias ou seus sentimentos, a psique vai provocar alguma dinâmica para te forçar a isso. E o confronto com a sombra. O confronto com a sombra vai nos provocar uma coagulação, porque toda vez que a gente entra em contato com a sombra é sempre desagradável. A sombra é um aspecto em nós que nós não olhamos ou não queremos olhar, ignoramos, que é desagradável, mas que é fundamental para o nosso desenvolvimento. E para exemplificar isso, eu vou contar mais um sonho pessoal quando eu era muito jovem também. O meu primeiro namoro, eu estava muito apaixonado e não percebi que estava com uma idealização da minha namorada. E aí eu tive um sonho no qual eu estou de pé na porta de um quarto. Essa minha namorada estava deitada na cama, nua, pronta para fazer sexo, e eu estava na porta do quarto. Nisso, a imagem do meu melhor amigo chega perto de mim, olha nos meus olhos e me pergunta: você não vai não? Eu fico sem responder. Aí ele fala no sonho: então eu vou. Ele entra no quarto para transar com a minha namorada. Claro que eu acordei muito irritado, mas eu também entendi. Nessa idealização que eu estava fazendo, primeiro namoro, muita imaturidade e tudo mais, meu sonho está falando: coagule. Não coloque a sua namorada num pedestal. Ela é um ser humano e o desejo sexual faz parte da vida. O sonho foi muito didático. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre coagulácio e vou analisar um sonho relacionado com a falta do elemento terra. Até lá!